Rapaziada, primeiramente boa noite. Na verdade, bom dia, né? Que já é mais de meia-noite. Aqui vai estar sendo a continuidade do último vídeo da análise técnica do WorldCoin, certo? Bom, vou ser bem direto para não prolongar muito esse vídeo aqui. No último vídeo dessa análise, o preço estava mais ou menos aqui, ó. Aqui, certo? Vou tirar isso aqui que eu fiz umas mudanças. Bom, então tinha comentado, né, que o preço ia tocar aqui, ou ele ia tocar e reverter, subir mais, ou ele ia tocar e cair, certo? Bom, essa Fibonacci, no vídeo anterior, eu tava falando sobre ela, certo? Que tinha feito um toque aqui e aqui com um martelo, com um padrão de candle de continuação de alta, no caso, né? E realmente foi isso que aconteceu. O preço fez um toque aqui, depois fez mais dois toques, depois fez mais um pivô de alta e subiu mais. Aí ele fez o topo duplo aqui, rompeu, fez o pullback no topo duplo e buscou mais que o alvo do fundo duplo. E o preço estava sendo negociado aqui. E podia ser um possível cabeção invertido aqui. Mas como vocês veem aqui, ó, como vocês estão vendo, o preço não formou um fundo aqui, ele começou a cair mais, fazendo exaustão de baixa, certo? E aí o preço rompeu essa zona aqui da ponta do triângulo, certo? Voltou para essa região de suporte que foi testada aqui duas vezes. Na terceira formou um padrão de baixa, padrão de candle de baixa. Três soldados não, três calls. Três soldados é quando aparece no final da tendência de baixa, ou depois de movimento rápido de alta. Três corvos negros com Marubozu de alta, e foi confirmado. Essa vela aqui confirmou o Marubozu de alta e os três corvos negros. E foi junto com o engolfo de baixa, certo? Então o preço, a macro tendência de baixa continua, ela não rompeu para o preço subir. E aqui a gente vai estar ajustando Fibonacci, eu já falei dela, eu vou tirar aqui. Aqui a gente vai estar ajustando agora o triângulo simétrico. Que aí a gente vai saber para onde o preço rompeu, certo? Aqui já dá para saber já, ó. Aí, então, o preço, vou terminar de ajustar aqui. Eliminar um pouco, senão o gráfico fica muito poluído. Bom, aí você tem que ir ajustando, né? Então, como vocês podem ver aqui, o preço rompeu o triângulo simétrico, rompeu para baixo, né? Rompeu a LTA dele, indicando queda. Então, o preço provavelmente não vai buscar esse alvo aqui que seria uma possível deriva de alta. Aí a gente traça aqui a projeção dele, certo? Aí olha, já começou a buscar o alvo já, só que ele tá formando tá tendo uma resistência aqui nesse suporte. O preço tocou aqui e voltou para cima. E vocês pode olhar outra coisa também que dá bastante importância numa zona de suporte, é que vamos supor que quando ocorreu esse toque aqui, ó, aí que você faz? Você vai e analisa os toques anteriores, porque de repente,
Se o toque anterior, se você vê que os outros toques nessa zona de suporte ou resistência formou padrões de candle, isso deixa a zona de suporte ou resistência mais forte ainda, igual essa daqui, ó. Aqui é um padrão de candle indicando alta. E aqui no triângulo simétrico ele rompeu o último fundo da LTA. Qual que é o último fundo? Primeiro aqui, segundo, terceiro. Esse é o último fundo. Esse é o último fundo, certo? E aí ele chegou aqui na zona do suporte. Na verdade ele rompeu aqui a LTA, aí já fez um pullback aqui. Se a gente tá em H4, vamos puxar para H2 para ver se a gente consegue ver se a gente consegue ver melhor esse pullback mais nítido, né? Dá pra ver mais ou menos aqui. Por que é sempre bom você deixar o seu gráfico assim, ó, as velas de alta branca e a vela de baixa preta? Porque olha pra você ver como é que é muito mais fácil de você identificar padrões. Olha o contraste que essas cores dão aqui no gráfico, certo? Então tá aí a dica para quem tem um gráfico configurado em outras cores, eu recomendo deixar nessa cor aqui, para mais facilidade para identificar padrões. Bom, e aí o preço começou a buscar o alvo do triângulo simétrico, certo? Vou colocar de vermelho aqui. E agora a gente tem que estar atento aqui nessa zona de suporte, o que vai acontecer, né? Se essa zona vai jogar o preço para cima ou se ela vai ser rompida. Aqui já está formando digamos três toques, só que aqui foi mais uma volatilidade, um ruído. Não foi nenhuma armadilha, foi uma volatilidade mesmo. O preço deve ter ocorrido alguma volatilidade aqui, alguma coisa que provocou esse ruído. E o preço ainda fez aqui um topo aqui, ó, um mini topo aqui, digamos, e rompeu de volta, desrompeu, né? Depois voltou e tocou aqui e respeitou. Então aqui já são três toques. Mais de dois toques, terceiro, quarto, tem que ficar atento porque ocorre rompimento. A zona de suporte aqui do triângulo simétrico foi rompido por mais de 85% fora da zona de suporte, né? O candle rompeu mais de 85%, certo? Padrão de candlestick de reversão spinning top, que é esse aqui. Quando após um topo aqui, quando o preço começa a cair depois de uma tendência de alta acaba, quando o preço começa a cair, aparece alguns padrões de candles também de reversão, porque reversão é o que? Ele vem, o preço sobe aqui, aí faz um padrão aqui de candlestick de reversão, ou padrão gráfico, que pode ser algumas figuras como o triângulo simétrico, por exemplo, e aí o preço vai e cai. Só que aí quando ele começa, no início da queda aqui no caso, aparece bastante padrões indicando reversão, entendeu? Olha tanto, várias velas negativas aqui, ó, tá vendo? Aqui, por exemplo, é um padrão de reversão, esses 3-2G. Aqui também, são vários padrões. E agora, aqui, tá aparentando formar uma deriva de baixa. Na macro tendência, né? Porque se você puxa ela aqui, ó, aí ó, tá ligado? Uma deriva de baixa. E o que faz parecer mais ainda que ela já foi confirmada que é uma deriva de baixa é essa movimentação aqui, ó. Engolfo de alta com estrela da manhã, se eu não me engano. Mais vela com um pouco de indecisão, mas foi fechada pelos compradores. E aí teve uma pequena correção que acabou sendo o pullback, a gente puxa aqui em M15,
Aí, ó. Isso aqui foi uma correção. E aí depois o preço subiu. Quanto ia subir esse preço? É só você traçar aqui, ó. Traça a projeção da deriva de baixo. Aí, ó. O preço buscou mais que o alvo. Ele ultrapassou o alvo. Vamos ver, quer ver quanto que ele buscou dele? Ele buscou 0,56% a mais do que o alvo. Não, na verdade foi só um pouco. Desculpa aí, rapaziada. Tinha, tinha analisado errado aqui. É porque na verdade não é que eu analisei errado. É que ou você pode colocar na altura do pullback ou do rompimento. Se você quiser garantir mais, né? Garantir de ter o lucro no bolso, você traça no pullback, porque aí a máxima do alvo da projeção da deriva de baixa vai estar um pouco abaixo do que se você traça no rompimento, entendeu? Aqui, por exemplo, aqui ultrapassou 0,56% da projeção, certo? Agora, se você coloca aqui no rompimento, vamos ver quanto ultrapassou, porque querendo ou não ele sobe, ele fica mais alto. Aí ultrapassou 0,22% só, então ele passou um pouquinho a mais da máxima aqui da projeção da deriva de alta, entendeu? Então aqui ele já buscou o alvo dele já. Então já buscou o alvo. Aí agora você tem que estar observando o que ele vai estar formando agora nessa movimentação. Ele já cumpriu, a deriva já cumpriu a tarefa dela, né? O dever dela, digamos assim. Ela já foi confirmada, já buscou o alvo dela. Então agora você tem que estar atento no que vai acontecer aqui. Aí você pode puxar em gráfico maior para ver os candles. Bom, agora a gente vai ver a Fibonacci, como que ela tá. Aqui na zona de 50 tem 50% tem alguns toques e briga, né, na indecisão, mas a minha 1.8 formou dois toques aqui, certo? A gente pode colocar em H2, aí a gente vê melhor. Aí tá aí, ó. E aí rompeu essa zona de 61.8. Agora o preço está aqui e como a deriva de alta depende do ativo, depende do criptoativo que você está analisando, mas a deriva de alta ela costuma ser um padrão de reversão bem significativo. De repente, por exemplo, quando ela aparece no gráfico e ela é rompida igual aqui, ó. O preço veio aqui, certo? Veio que aí ela rompeu, mas foi com rompimento fraco. Fez o pullback, aí os compradores tentaram chegar aqui em cima, os vendedores empurraram eles acabaram fechando aqui. Então isso aqui também indica um ponto para ficar atento, para ficar alerta. Mas geralmente quando ocorre uma deriva de baixa ou de alta, certo? E ela é confirmada, ela é rompida, entendeu? Ela é rompida e é confirmada, geralmente ela empurra muito o preço, entendeu? Então a probabilidade dela empurrar o preço aqui até a minha 1.8 é alta. Mas aí isso aqui que você vai fazer, você tem que olhar outros fatores. A média
A média móvel exponencial de 200 períodos laranja está em cima da média móvel exponencial de 100 períodos azul, o que isso significa queda, certo? O volume de venda, o acréscimo de volume está interessante, certo? E quando acontece acréscimo de volume em um padrão de candlestick, nossa, aí é mais relevante ainda, entendeu? Então tem que ficar atento nisso tudo. Agora vamos ver aqui o RSI tá os vendedores estão na vantagem no RSI porque ele está em 47, está abaixo de 50. Então ele está apontando para baixo. Mais ou menos, né? Tá apontando para baixo. Então, o RSI está indicando queda, o volume também, as médias móveis exponenciais também. As médias móveis exponenciais também, certo? O comportamento do preço também, porque, como falei, formou a deriva de baixa, ela rompeu, fez pullback, confirmou o pullback, o preço buscou mais que o alvo da deriva de baixa, certo? E deixou uma grande sombra, um grande pavio aqui com força vendedora. E desde esse grande pavio, o preço tentou buscar, mas acabou não conseguindo romper a máxima dessa vela aqui, certo? E começou a cair. Aqui padrão dois corvos negros, certo? Foi confirmado com uma vela de queda. Depois formou mais dois corpos pequenos de alta, depois outro de queda. E o preço começou a cair mais. Aqui teve um gap, certo? E o preço formou uma vela de alta, o preço vai ter peraí que embaralhei. O preço aqui na movimentação formou um candle de alta de força, certo? Aqui no período de M15. E aí o preço está subindo aqui, entendeu? Porque quando ocorre um gap, o preço vai voltar para tampar esse gap, entendeu? Então agora a gente tem que estar atento aqui. Mas são vários fatores que estão influenciando, né, uma queda do preço aqui. Sem contar que o alvo, né, o alvo da deriva de baixo já foi alcançado. Então, isso é outra coisa para você ficar atento também, porque se o alvo já foi alcançado, provavelmente o preço pode lateralizar para depois cair, ou lateralizar para subir mais. Mas são vários fatores, tanto os indicadores, né, as médias móveis exponenciais, quanto o price action do ativo. Price action é a movimentação do preço, gráfico. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aí seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative todas as notificações. Fechou? E qualquer dúvida manda lá no Instagram também. É isso aí, até mais.